sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. E aí, preparado para a nossa aula? Vamos conhecer a habilidade da aula. Aí nós temos o quê? Analisar os efeitos de sentido decorrente de usos expressivos da língua portuguesa, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. Aula 2. Qual é a temática da aula, amadinha? Continua sendo o que, amadinho? Nivelamento, né? Ortografia, parte 2, ó. Emprego de certas palavras. Quais são essas palavras? Acerca de, acerca de e acerca de. Qual é a diferença, amadinha? Já você vai saber. Belezinha? Fica aqui com a gente. Tem a fim de e a fim. A e A com H do verbo haver. Onde e aonde. Então, aula 2.1, né? Emprego de certas palavras aqui, a nossa árvore do conhecimento. Por que a gente chama aqui a árvore do conhecimento, amadinho? Olha só, você viu que lá tem uma bagagem? Vários materiais, tem mochila, vários recursos, né? Que você vai usar para a nossa árvore do conhecimento. Exatamente, vai juntar a sua bagagem, o seu material para compor a nossa árvore do conhecimento. Belezinha? Então vamos lá, amadinho, começando o emprego de certas palavras. Temos aqui, né, essas três, né, palavras, três expressões que vocês vão prestar atenção, que todas a mesma pronúncia, mas com significado diferente, beleza? Na primeira, né, você vê aqui o seguinte, acompanhem comigo, ó, o acerca de. Este daqui é uma locução prepositiva, amadinho. O que isso quer dizer na prepositiva? A gente vai ver o sentido. Quando eu escrevo acerca de junto, olha só, junto assim, esse azinho tá junto, ó, acercar, uma só palavra. Quer dizer a respeito de e sobre algo. Quer dizer assunto. Pronto. Amadinha, quando eu tenho um acerca de junto, é falando de algum assunto, é sobre algo, tá bom? Temos aqui o primeiro exemplo, ó. Lucas conversava com o pai, presta atenção aqui, ó, amado, com o pai acerca dos seus erros. Ó, então esse acerca de tem significado de Lucas conversava com seu pai sobre seus erros. Belezinha? Foi sobre assunto, é acerca de. Beleza? Outro assunto aqui, outro exemplo para você ficar informada, ligadinha para ver o sentido, ó. Não falava acerca de futebol. Mesmo eu posso trocar essa locução prepositiva. Não falava sobre futebol. Não falava a respeito de futebol. Então, apareceu acerca de, você pode fazer essa troca. Quer dizer, esta ideia aqui. Qual é o sentido? De assunto. Estão entendendo, amadinhos? Então, vamos lá. Mais outro assunto aqui, mais outro exemplo para você. Nós temos aqui, ó, estávamos conversando acerca de educação. Qual era o assunto? Educação. Então, a respeito de educação. Vou aqui, então, eu vou colocar, em vez de falar acerca, eu vou colocar a respeito de educação. Dá para trocar. Se você encaixou a respeito de, é desta forma que será escrita. Beleza? A locução prepositiva.
Mais um exemplo para ver se realmente você está acompanhando a explicação. Você está entendendo, amadinho? Olha só, não é para dormir, tá? Mais um aqui para você, ó. Eles falavam acerca de política. Ele falava sobre política, a respeito de política. Então, observe bem, toda vez que tiver com sentido de assunto, será o quê, amadinho? Você troca por sobre ou a respeito de. Fácil, né? Muito fácil. Aqui é uma locução prepositiva. Mais outra expressão aqui. Agora, amadinho, o azinho ficou... Olha, vou até trocar, pegar o azulzinho para mostrar para vocês. Olha só como se escreve. Acerca de. Opa, a mesma pronúncia mas só que a escrita aqui, ó, separado. O A ficou separado da palavra cerca. Belezinha? Continue aqui, ó. Quando tiver da ideia de aproximação, de distância, medida. Olha só, você vai escrever acerca de separado. Isso quer dizer, essa é acerca de, quer dizer aproximadamente. Então, você vai ver o quê? Distância. Então, aqui, ele ficou a cerca de 100 metros. Não está dando uma ideia de distância? Você não percebe que aqui não dá para encaixar aquela outra expressão, né? Olha só para mim. Lá na outra, a cerca de junto era o quê? Era o quê? Dava dando ideia de assunto, não é mesmo? E aqui, você, pelo contexto, você vai perceber que tá falando do que, amadinho? Tá falando da questão da distância, né? De proximidade, tá bom? Aí não dá para encaixar ali. Ele, né, ficou sobre 100 metros. Ou ele ficou a respeito 100 metros, né? Que não encaixa? O sentido é totalmente diferente, tá bom? Ele ficou a cerca aproximadamente a 100 metros. Então, da ideia aqui, pelo contexto, é de distância. For distância, a cerca separado. Tá bom? Vamos lá, voltando lá os exemplos para você acompanhar. Nós temos aqui o segundo exemplo, né? Que diz o seguinte: o rapaz foi encontrado a cerca de 20 metros daqui, ó. Aproximadamente, ó. Aproximadamente, ó. 100 ou 20 metros. E a outra? Minha família mora a cerca de 2 quilômetros daqui. Aproximadamente, né? A distância de 2 quilômetros. Se você não quiser falar a palavra aproximadamente, substitua, amadinho, pela palavra distância. Tá ok? Minha mãe trabalha a cerca de 15 quilômetros daqui. Olha só, amado, que distância, né? Então, minha mãe trabalha, né, aproximadamente de 5 quilômetros daqui. Então, quando falar de assunto, acerca de separado, ou melhor, junto, desculpa, acerca de assunto, junto, acerca de distância, separado, tá bom? Vamos tirar a fumacinha da cabeça? Ah, tá fazendo confusão? Amadinha, não tô entendendo. Como assim esse acerca de, a mesma pronúncia? É a mesma pronúncia, mas o significado é totalmente diferente. E como que eu vou perceber isso, amada? Você vai perceber pelo contexto, tá bom? Você vai ver o sentido, você vai encaixar. É distância? Opa, é distância. Então, acerca separado. Dá para trocar por aproximadamente.
É assunto. Eu posso falar o quê? Se é assunto, eu posso trocar pela palavra sobre, né? Você vai substituir por sobre ou a respeito de. Muito fácil, né? Então, amadinho, aqui um macete para você e tome nota! Vamos lá, mais uma aqui para vocês, ó. Agora, o que está acontecendo aqui? Apareceu o quê? O verbo haver. Exatamente. Quando que eu vou usar, né, esse acerca com o verbo haver, né? Esse verbo haver, é claro que vai ter que vir acompanhado de quê? Do Hzinho, né? Começa com H. É quando indicar tempo decorrido, tá bom? Tempo passado, tá certo? Olha só, na frase aqui, neste exemplo, você vai perceber, né, que vai indicar tempo decorrido. Não vejo a minha família há cerca de 1 ano. Ai, professora, como que eu faço? Qual macete que a senhora tem para passar aqui para a gente agora? Bem, você troca esse azinho aqui pelo verbo fazer. Ó, não vejo a minha família faz 1 ano. Desculpa, não dá uma ideia de tempo decorrido que já passou 1 ano? Entenderam? Então, toda vez que der aquela ideia de tempo já passado, né? Tempo decorrido, então é o A com H. Beleza? Mas trouxe aqui mais exemplos, mais frases para você, ó. Olha só, Marcos voltou há cerca de 1 ano. De novo, 1 ano. Vamos colocar aqui 2 anos, né? Eu posso colocar 2 anos, 3 anos, 100 anos. Ó, não importa. Eu vou usar o quê? O verbo haver, tá bom? Então, Marcos voltou há cerca de 2 anos, 10 anos. Então, vai ser aí, ó. Marcos voltou faz 10 anos. Belezinha? Fácil, né? Vamos lá. Ó, aqui para você, ó, mais um exemplo. Preste atenção aqui. Amadinha, você tá sendo muito rápida. Dá para ir com calma? Relaxa, Amadinho. É porque a gente fica aqui aquela adrenalina, assim, querendo. Ai, meu Deus do céu, passar o conteúdo. Será que os amadinhos estão entendendo? A amada aqui. Então, relaxa, amada. Calma. Eles estão aí comportadíssimos, não é mesmo, professora? Ótimo. Então, vamos lá. Compraram aquela casa há cerca de 3 anos, ó. Faz 3 anos que a casa foi comprada. Não é tempo decorrido, que é tempo que já passou, né? Ou aproximado, aproximadamente também, no sentido de tempo decorrido. Tá bom? Vamos lá. Mais um exemplo aqui para vocês. Não nos falamos há cerca de 2 meses. Ó, com sentido de tempo decorrido e aproximado, você vai usar, amadinho, acerca de. Mas esse azinho vai ser do verbo haver. Se você não lembrar, na hora você vai fazer aquela troca pelo verbo fazer, né? Faz, né? Não vejo a minha família faz 3 anos. Não converse com meu amigo há cerca de 30 anos. Olha só, não importa a quantidade de anos que já passou, mas ó, tem indicou tempo decorrido né, do verbo haver aí. Beleza? Vamos lá então. Temos aqui, ó, que esse azinho, ele pode significar, né, na questão de existir. Lembra lá esse azinho, né, indicando o tempo decorrido, né, sempre na terceira pessoa, lá como verbo impessoal? Nós temos aqui o exemplo, ó. Há cerca de 100 pessoas. Olha só, aqui tá dando ideia de aproximado, né? Ó, se eu trocar esse azinho aí por existir, ó, existem cerca de 100 pessoas. Por isso, amadinho, ó,
Ó, com existir, haverá o quê? A flexão, haverá concordância. Com haver, vai ficar a terceira pessoa do singular. Belezinha? Sem flexão. Certo? Porque indica tempo passado, tempo decorrido. Então, usou o verbo haver indicando tempo decorrido, não haverá flexão. Mas se você substituir pelo existir, haverá a flexão, ou seja, a concordância. Beleza? E aí, amadinho, chegou aquele grande momento. Vamos lá? Vamos praticar! Temos aqui o seguinte. Você tá aluno da NASA, pegando a fala da nossa amada Pura, né? Estudante da NASA. Acompanhe comigo aqui, ó. Preencha as lacunas, usando adequadamente os termos acerca de, que, olha só, quando for isso daqui, significa o quê? Sobre ou a respeito de, acerca de distância ou acerca de tempo decorrido, tempo passado, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para vocês, quando for isso daqui, indica sobre, que é assunto. Aqui, vamos dizer que distância. E esse aqui, tempo decorrido. Aí ninguém vai errar, beleza? Nenhum é para errar. A letra tá feia. Relaxa. Então, letra A. Como sinto saudade. Há cerca de 2 anos que não o vejo. E aí, amadinho, qual que você vai marcar? Muito bem. Será o quê, ó? Acerca, quer dizer, acerca com H, do verbo haver, que, faz, né, 2 anos que eu não o vejo, né, aproximadamente. Quando Márcia, olha só, quando Márcia estava a cerca, olha aí, a distância, a cerca de 2 metros da sua casa, foi surpreendida pelos marginais. Meu Pai eterno, né? Olha só, então você vai estar dizendo distância aproximadamente 2 metros, então vai ser o acerca separado. Belezinha? Eu gosto muito de discutir acerca de questões relativas à cidadania. Então, como é assunto, você vai escrever junto. Muito bem. Estão acertando? Vamos lá, mais uma aqui comigo. Os alunos gostaram de assistir ao filme acerca da história sobre a mitologia grega. Não é um assunto? Não é sobre, não é a respeito de. Então, você vai escrever o quê? Acerca. Muito bem. Letra E. A multidão começou a se formar. Há cerca de 20 minutos para aplaudir ao espetáculo. Quer dizer, há cerca de, faz 20 minutos. Opa, olha que macete bacana. Então, vai ficar o quê? Acerca com H. Fácil? E aí, amadinho, acertaram? Quem acertou aí, Quero ouvir. Quem que tá acertando? Quem que tá gabaritando aí? Não foi fácil? Muito fácil, né? Então, agora mais uma expressão para você aprender sobre esse emprego de algumas palavras. Então, vocês vão prestar atenção para ver que às vezes é a mesma pronúncia, mas significado diferente, tá bom? Principalmente na hora que você for produzir o seu texto. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos dando sequência aqui para mais uma aqui. Agora, a questão do afim. Olha só. Afim. Esse afim aí tá a ideia de quê? De finalidade. Olha só, pelos exemplos, aqui nós temos o seguinte, trouxe algumas flores a fim de nos agradar. Qual era a finalidade? Qual era o objetivo? De
agradar. Então, vai ser o afim separado. Belezinha? Ó, temos a outra. Ricardo estava a fim de tomar uma cerveja. Olha só, afim, ó, a finalidade, né? A fim de tomar, né? Com o objetivo, desejava, né? Estou a fim de ter salário fixo. Qual é o teu objetivo? Qual é a tua finalidade? Ter salário fixo. Qual é a tua finalidade aqui do Ricardo? Qual o objetivo dele? Tomar cerveja, né? Tomar uma cervejinha. Eu estou muito afim de conhecer a cultura Yanomami. Eu tenho uma finalidade. Ó, então, olha aqui a locução, aqui afim, né? Com objetivo para, né? Para fazer algo, né? Então, uma ideia de finalidade vai ser o afim separado. Certinho? Vamos ver aqui o afim junto. O que significa? Esse afim da ideia de semelhança. De quê? De igualdade, tá bom? Então, olha só, ó, tínhamos uma sensibilidade afim, ou seja, uma sensibilidade igual, uma sensibilidade semelhante, mas um sinal de que podíamos viver junto. Então, ó, da ideia de semelhante, de igual, que batia aqui a ideia de afinidade, beleza? A enfermagem é uma área afim da medicina. Isso quer dizer que tem uma afinidade, tem uma semelhança, ok? Afinal, uma completa a outra. Então, quando der aquela semelhança, né? Uma afinidade, eu vou usar afim junto. Afins, né? Tiveram ideias afins, ideias iguais, né? Ideias semelhantes durante o trabalho. Viu só? O português e o espanhol, o português e o espanhol são línguas afins. São línguas que têm uma ideia de quê? De afinidade, de semelhança, de igualdade. Belezinha? Tome nota aqui para você, amadinho. Olha lá, preste atenção. Registre-se que é comum na gíria. Você aí fala gíria? Gosta de gíria? Então vamos lá. A expressão está a fim de. Olha só, é no passado. Não sei se vocês ainda usam isso. No meu tempo de adolescente usava muito. Estou a fim de ficar com fulano. Ou seja, eu estou com vontade, né? Está com vontade de ficar com a pessoa. Então, vamos lá. Mas vocês são jovens demais, aí não estão entendendo. Então, vamos lá. Hoje eu estou com vontade de viajar. Ó, hoje estou a fim de viajar. Então, essa daqui no passado, né? Era uma gíria, né? Aqui, eu estou com vontade de viajar. É a mesma coisa que eu falo. Estou a fim de viajar. Igualmente comum na linguagem coloquial. É o sentido, né? Como ter interesse em alguém, de desejar alguém, né? Olha só, mais uma aqui para vocês. Não queria que soubesse que estava afim de sua amiga. Olha só, a outra também pode falar bem assim, né? A moça, a amadinha aí que tá no cantinho toda caladinha, né? De repente, ela pode ter um amigo e fala assim, eu não queria que ele soubesse que eu estava afim dele. Ou que eu estava afim do fulano, não é mesmo? Então, ó, quando tá com aquela vontade, o desejo de querer a pessoa, de ficar com a pessoa, tá bom? Pode ficar, pode namorar e assim por diante.
beleza? Aquela vontade, desejo. Então, aqui nesse sentido aqui, o afim vai ficar separado. Tá ok? Então, amadinho, aqui para ver se você entendeu a questão de afim, que dá a ideia de finalidade, né? Objetivo. E afim, que dá a ideia de afinidade, de semelhança, de igualdade e também de desejo. Vamos lá? Vamos praticar. Olha só. Você vai olhar aqui e você vai perceber, amadinho, você vai preencher, olha bem, o espaço, né? As lacunas usando adequadamente afim, que dá a ideia de finalidade, e troquei aqui, esse afim, afinidade, esse daqui, afinidade, e afim, finalidade, tá bom? Porque eu comecei explicando de um, depois eu passei para o outro, tá bom? Não confunda, tá? Não vai fazer que nem a professora aqui, não, tá bom? Então, vamos começando. Um tempinho para você, né? Olha só, vamos lá na letra A. Os alunos esforçaram-se a fim de conseguir a aprovação. Esse daí é afinidade ou finalidade? E aí, amadinho, o que você acha? É esse daqui ou este? Olha só, vamos ver. É de a fim de, finalidade para conseguir a aprovação. Os alunos esforçaram para conseguir a aprovação. Qual foi a finalidade? De conseguir. Então, aqui é a finalidade, tem um objetivo. Não éramos afim daquele tipo de música. Olha só, afim. E aí, meu Deus do céu, amadinha, esse afim é junto? Será que gostava? Tinha finalidade? Agora tá dando excesso de tosse aqui, amadinho. Relaxa aí. Não éramos afim, né, daquele tipo de música. Aí você vai e coloca aqui. É o que você não gostava, você não tinha aquela finalidade, né? Afinidade. Mas aqui é da questão da vontade, tá bom? Afim, não tinha vontade daquela música. Então, aqui esse afim da letra B é separado, mas no sentido de vontade, de desejo, tá bom? Que não gostava. Letra C. Não foi realizada... A viagem foi realizada a fim de promover um acordo entre os países. Olha aqui também para você perceber a questão, né? Finalidade, né? Com um fim. A outra, nossas intenções foram o quê? Afins, mas mudou tudo. O que é? Aqui, vai ficar juntinho, né? Nossas intenções foram afins, né? Semelhantes. A professora insistiu no silêncio a fim de iniciar a aula. A professora não tinha um objetivo? O que aconteceu aqui, amadinho? Então, qual é o objetivo dela? Era para iniciar a aula. Aí você vai conferir, olha só, amada. Tá aqui, afim, finalidade, afim de desejo, de vontade, afim também de objetivo, né? Que você tem para algo, tem uma finalidade. E a letra D, afins de igualdade, né? Semelhante. E afim também com o objetivo de iniciar finalidade. Fácil, né? Vamos lá, então. Agora, amadinho, né? Esse azinho, né, que dá a ideia de distância ou tempo futuro, e o A do verbo haver que vai dar a ideia, o quê? De tempo decorrido, né? Tempo passado. Temos aqui a primeira.
o verbo haver em expressões que indicam o tempo já transcorrido, né? Tempo que já passou. Tome nota aí, amadinho, no primeiro exemplo. Temos aqui, ó. Tais fatos aconteceram, olha só o verbo haver aqui, ó. Há 10 anos, quer dizer, faz 10 anos. Já passaram, belezinha? Vamos ver outra aqui, ó. Há 6 meses que eu não que eu não como torta. Olha só que faz 6 meses. Você troca pelo verbo fazer, ó. Trocou pelo verbo fazer, encaixou, amadinho, já sabe que vai ser com o verbo haver. Aqui, ó, vai ter o Hzinho. Há muito tempo que não converso com ela. Então, faz muito tempo que não converso com ela. Mais uma, temos aqui, atuo no setor de controladoria há 15 anos. Atuo no setor de controladoria faz 15 anos. Então, amadinhos, olha só, tome nota aí da regrinha aqui com o verbo haver. Agora, aqui é a preposição a. Vejam bem aqui, ó. A preposição a surge em expressões em que a substituição pelo verbo fazer é impossível. Olha só. Na preposição a, com a preposição a, o que a gente vai acontecer? Olha só. Falarei com o diretor daqui a 5 minutos. Daqui a, ó, você não percebe que vai ser uma coisa que ainda vai acontecer? Então, vamos dizer assim, coloca aí, tempo futuro, tá? Esse azinho aí é coisa que ainda vai acontecer, tempo futuro. Ela mora 2 horas do escritório. Opa! Distância também da ideia de tempo, ó, e distância, né, de aproximação. Então, ó, vou usar o azinho aí, de preposição, beleza? Outra aqui, o lançamento do satélite ocorrerá daqui a 2 semanas, ó, daqui a tempo futuro, deu ideia de distância e tempo futuro, eu vou usar o quê? O a preposição. Tá? Eu não vou encaixar aqui o verbo haver. Mais outra aqui para vocês. Daqui a pouco ele vai chegar. Esse daqui a pouco já aconteceu? Não, amadinho. Então, amadinho, dá ideia de tempo futuro. Então é o azinho de preposição. Estou a 10 minutos do cinema. Ou seja, a distância, tempo, tá bom? Medida, beleza? Então, aqui, ó, para você tomar nota. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Olha só, amadinho. Uma coisa eu quero falar para vocês. Quando você usar o verbo haver, indicando tempo decorrido, você tem que eliminar essa questão, ó. Se atrás, já está sendo aqui redundante, tá bom? Não precisa. Mas como aqui é questão da música, aí é aceito, tá bom? Ó, de acordo com a norma padrão da língua, olha só, essa frase não está correta por ser o quê? Redundante. Se fala há 10 mil anos, já sabe que é lá atrás. Não precisa colocar esse atrás aí, tá bom? E o certo aqui, ó. Eu nasci há 10 mil anos ou eu nasci 10 mil anos atrás, tá bom? Não pode, olha só, na norma padrão só aceita assim, ó. Ou eu nasci há 10 mil anos, pronto. Ou você usa o verbo haver ou você usa atrás, tá bom? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Vamos lá, vamos praticar. É isso aí. Temos aqui, ó, o seguinte. Preencha as lacunas usando adequadamente os termos a do verbo haver ou a preposição. O a do verbo haver eu vou indicar tempo decorrido, que é tempo passado. O azinho pode ser distância ou tempo futuro. Há poucos minutos para o fim
Do mundo? Ai, meu Deus, ó, há poucos minutos para o fim do mundo. Já aconteceu o fim do mundo? Não, né, Amadinho? Então vai ser o quê? O azinho, que ainda vai acontecer. Há poucos, né, minutos para o fim do filme. E aí, amado? Tá dando ideia? Não tá qual o mesmo sentido? Vai ser o azinho também, tá bom? Que ainda vai acontecer. Aí é a preposição. Fui a São Paulo há alguns anos. Fui a São Paulo faz alguns anos. Então, é do verbo haver. Beleza? Tempo passado. Isso aconteceu há muitos anos. Tempo passado. Vai ser o quê? Verbo haver. Há 3 dias, meu computador chegou. Faz 3 dias que meu computador chegou. Então, vai ser o quê? Do verbo haver. Vamos lá. Será que você acertou? Olha aí, amadinho, parabéns a todos que acertaram. Vamos lá agora, mais uma aqui para vocês. Temos aqui o onde e aonde. Temos aqui o seguinte, o onde. Amadinho, quando que eu vou usar o onde? Quando der ideia assim de local, ou seja, parado. Entendeu? Sem movimento. Indica permanência de algo ou alguém em determinado local físico. Olha só, significa lugar. Equivalente o quê? A qual, né? Onde você mora? Lugar onde você mora. Eu não sei onde fica a cidade de Costa Marques. Olha só, onde? Olha só, então, ideia de permanência, tá bom? E aqui, mais outra, onde ela está? Não sei onde começar a caminhada. Então, quando der ideia de significar lugar, eu vou usar o onde. Mais uma aqui para vocês. Onde está o dinheiro? Local, tá paradinho lá em algum lugar. O bairro onde fica a feira. Olha só. O bairro onde fica a feira. A feira fica no quê? No bairro, local parado. Tá bom? E agora, como que, olha só, o onde é apenas para substituir o quê? Lugares. Então, tome nota aí, ó. O Brasil é um país onde reality shows fazem sucesso. Olha aqui, ó. Entendeu? O Brasil é o local. O Brasil é um país em que o reality shows fazem sucesso. Olha só, o Brasil é um país no qual reality shows fazem sucesso. Então, se você usar o onde, você vai substituir por em que ou no qual, né? No caso, como pronome relativo. Vai ter uma aula exclusiva para isso, tá certo? Aonde? Dá ideia que de movimento, né? Denota aproximação, movimento, destino, partida ou regresso, fazendo alusão a expressões aqui lugar, para algum lugar. Aí você vai prestar atenção aqui, que vai ter uma aula exclusiva da regência. Você vai observar o verbo e vai ver que o verbo vai pedir uma preposição, vai exigir uma preposição. Essa preposição vai ser a. Aonde você quer ir? Olha só o verbo aqui, ó. O ir, né? O verbo ir, ele pede preposição a. Para onde você quer ir? Ideia de movimento. Aonde você quer ir? Vamos aonde ele quiser ir, O vamos olha aqui, porque o verbo ir pede a preposição a. Aonde vai com tamanha pressa? Para onde vai com tamanha pressa? Aonde, esse azinho aqui é preposição, porque a aqui tem o verbo ir. E o verbo ir pede a preposição a. Com essa pressa, aonde você pretende chegar? A mesma coisa acontece com o verbo chegar. Chegar a algum lugar. Então, tá aqui a preposição. Aonde você foi ontem à noite? Verbo ir também aqui, Então, pede a preposição a. Por isso aqui é aonde. Vamos praticar. Temos aqui, o seguinte. Você vai preencher
com calma, usando os termos adequados. Será que é onde ou aonde? Temos aqui na primeira, letra A. Onde você pensa? Onde você pensa que vais, Paulo José? Ou aonde você pensa que vais? Então, você automaticamente percebeu que aqui eu tenho o verbo ir. Então, vai ser aonde. Ó, onde situa o estado de Minas Gerais? Alguém pode me explicar? Onde, amadinho? Porque aqui é lugar. Beleza? De onde você está falando, José? Olha só, de onde? Ó, local, ele está no local parado, né? E na segunda, olha só, onde nos levará tamanha discussões, né? Clarita, ó, aonde, né? Nos levará. Ideia de para onde, né? Até aonde vai a sua rebeldia, menino? Então, para conferir para vocês, olha só, a primeira, aonde, segunda, onde, terceira, onde, de, aonde e aonde. Fácil, né? Então, amadinho, aqui, a gente trabalhou na prática e agora, para vocês, em todas as aulas teremos o quê? Um trabalhando gênero. É isso mesmo, você vai criar um gênero. A produção de hoje será o quê? Vamos lá comigo. Temos aqui o seguinte, ó. Um mapa, né? Um esquema de estudo, né? Que você vai fazer sobre a aula de hoje, né? Sobre as expressões que a gente estudou. Belezinha? Aí tá aqui o exemplo e aguardo vocês, né? Lá você vai anexar essa atividade lá no portfólio. Tá certinho? Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.